Olá, Ana e assombrados, com a ajuda da minha mãe, venho contar sobre o meu ponto de vista. A história da minha mãe e de sua sobrinha. Pois na época eu era uma criança de mais ou menos uns 6 anos. Todos os nomes estão trocados, pois aconteceu... Todos os nomes estarão trocados e se houver outros integrantes, serão nomeados por avó, tio, irmão, tá? Não precisa ter um nome específico. Ok, então vamos lá. Prazer, sou a... Já tá trocado tudo mesmo, sim, tá? Deixa eu só ver aqui. É que eu achei que eu tinha lido um outro... Não, mas tá tudo certo. Tudo trocado. Todos os nomes trocados. Bom, prazer, mas eu vou falar fulana, tá? Sou fulana, mas quero... Ah lá, tá vendo? E não tava trocado ainda. Não tava trocado. Ela tá trocando agora. Prazer, sou a fulana, mas quero que me chame de aqui, ó, os nomes fictícios. Evangeline. Minha irmã, fulana, Beltrana, que aqui vou chamar. Cuidado, gente. Já troquem todos os nomes. Não precisa falar nem o nome verdadeiro. Se quiser citar o nome verdadeiro, põe lá embaixo, assim, destacado. Agora, Ana, só pra você os nomes verdadeiros. Fulano de tal era Maria. Beltrano de tal era João, sabe? Aí, mas não fala que trocou os nomes e aí logo embaixo, em seguida, põe o nome verdadeiro e depois põe o nome trocado, tá? É porque eu vou lendo corrido. Por isso que eu sempre, por segurança, chamo de fulano e fulano. Então, beleza. A minha irmã é um ano e meio mais velha que eu e comigo vivenciou isso que na época não entendíamos, tá? Morávamos então minha mãe Flor, meu pai Ciro, eu Evangeline, minha irmã Jaqueline e meu irmão. Minha mãe cedeu uma parte do terreno dos nossos avós, que já eram falecidos nessa época, para que sua sobrinha, a Maledite, pudesse erguer umas peças, alguns cômodos para morar com sua família recém-formada. Eles se mudaram em novembro de 1998. A Maledite se mudou primeiro, pois estava grávida, e seu marido, que é outro maledito, mudou-se um tempo depois. Ficaram 15 dias dormindo na nossa sala até dar um jeito na casa dela, nos fundos do terreno. A Flor, ou seja, a Flor é a mãe da moça que nos conta essa história, né? Flor foi levar sua sobrinha Maledite para ganhar o bebê, dando até a primeira roupinha da bebê. Nessa época, ela tinha se oferecido para cuidar de suas priminhas, Evangeline, com 5 anos, e Jaqueline, com seus 6 anos e meio. Sendo que, num dia de chuva, no nosso inverno de junho, julho, ela colocou nós duas para a rua, dizendo estar com dor de cabeça, que chegava a dar um enjoo. Nós não tínhamos como entrar na nossa própria casa, que era no mesmo pátio. Mas na frente, era no mesmo pátio, só que na frente da casa dela. Acabamos nos abrigando debaixo de uma mesa que tinha ao pé de uma árvore na divisa do pátio. Assustadas, com medo, no frio, ficamos lá até a Flor, ou a nossa mãe, né? Enfim, ela está falando em terceira pessoa da mãe dela. Assustadas e com medo, no frio, ficamos lá até a Flor chegar do serviço por volta das 7 horas da noite. Nossa, ficaram no frio de julho, no inverno de junho, julho, um dia de chuva. Só para citar aqui, é no Rio Grande do Sul. Imagina o inverno. Tá, até ela chegar, ficamos lá até ela chegar por volta das 7 da noite. Acabou que isso gerou uma discussão entre elas. E a Flor contratando uma vizinha velhinha para cuidar de nós duas. Isso causou ira e revolta na Maledite, que começou com suas maldades contra a nossa mãe Flor e o nosso pai Ciro.
Em abril de 99, a nossa mãe foi contratada por uma grande rede hoteleira da nossa cidade na época, obrigando-se a pedir demissão, o que a obrigou a pedir demissão em dezembro do mesmo ano para irmos morar em uma parte mais rural da nossa cidade. Pois, amando da Maledite e seu marido Maledito, um homem estranho entrou na casa logo após a minha mãe, Flor, ter saído para trabalhar por volta das 6:30 da manhã. Sendo que só as crianças estavam em casa e não acordariam até a babá chegar. E eu era a mais nova, cerca de 5 anos, minha irmã 6 para 7 anos e meu irmão com os seus 16 anos. Nós ficávamos dormindo até a babá vir para cuidar de nós, que era a senhorinha. Nesse dia eu acordei e vi esse homem assustador entrando em casa. Eu fiquei aterrorizada, pois esse cara era tão grande quanto a largura e a altura das portas, pelas quais ele se abaixava para passar. Ele vestia uma regata preta, uma calça escura, um gorro preto, umas correntes e uma coleira de espinhos, estilo aquelas de pitbull, e com umas tatuagens. Ele não fez nada com as crianças. Ele não fez nada com nós, né? Eu não entendo porque tem hora que ela põe em terceira pessoa, mas ela faz parte da história, né? Ele não fez nada conosco na casa, graças a Deus, mas entrou no quarto, ficando aos pés da cama de casal, onde Evangeline e Jaqueline, ou seja, ela, né? Mas entrou no quarto, ficando aos pés da cama de casal, onde eu e minha irmã dormíamos, e nosso irmão numa cama de solteiro ao lado. Ele parecia escolher quem ele atacaria, mas saiu do quarto em seguida, deixando por onde passou um rastro de um pó amarelo pelo chão e pela mesa, e comeu uma travessa de arroz de leite que a Flor deixou para as crianças. Comeu uma travessa de arroz de leite, eu não sei o que é isso, e deixou para as crianças. Seria doce de leite? Doce de leite não, arroz doce. Ele entrou na casa pela porta da frente, que era a nossa sala. À esquerda era o quarto das crianças, onde eu o vi passando pela porta para nossa cozinha. E à esquerda da cozinha era o quarto dos nossos pais e seguindo, passando a cozinha, era uma varanda que ficava onde ficava o nosso tanquinho para as roupas e a pia da louça. Se atentando ao horário, ele saiu no momento em que a babá chegava na nossa casa. Ela ficou apavorada, pois ele estava armado. Ela ficou mais de meia hora parada do lado de fora do portão chorando, só imaginando o que ela encontraria dentro da casa. E pensando no que diria a Flor se tivesse acontecido algo. Bom, peraí, então eu não entendi. A mãe dela estava trabalhando, foi trabalhar num hotel, é isso? Ela foi contratada por um hotel, o que a obrigou a pedir demissão. Peraí, ela foi contratada em abril e pediu demissão em dezembro do mesmo emprego? Ou ela pediu demissão de um outro cargo para trabalhar no hotel? Eu não sei, não entendi essa parte. Ela não estava em casa, tinha contratado a babá. Enfim, nenhuma das peças ou dos cômodos tinha forro, sendo só as estruturas da parede e um espaço grande para o telhado. Lembre-se desse detalhe. Então era a parede, aí vinha o telhado assim, né? Maledite queria se adonar da casa e terreno. Ah, tá. Maledite, acho que assim, ela queria tomar conta, ela queria pra ela queria adonar, queria roubar pra ela ou ter pra ela, isso. Ela queria se adonar da casa e do terreno que a minha mãe, Flor, e seus irmãos haviam herdado dos meus avós. Minha mãe ficou com a casa, pois ela cuidou dos meus avós até o fim da vida deles. Nessa cidade rural que fomos morar, após esse episódio, moramos pouco tempo, cerca de 4 meses, pois a Maledite ficou
cuidando, entre aspas, da nossa casa lá na cidade. Flor e as 2 filhas vinham à casa de 15 em 15 dias, dormindo na casa em... Peraí, tô entendendo aqui, ó. Tá, nessa cidade rural que fomos morar após esse episódio, após o homem entrar na casa, elas foram para uma cidade rural. Eu tô confusa. Esse episódio, moramos pouco tempo, cerca de 4 meses na casa, pois eles foram morar nesse lugar aí, nessa cidade, na parte rural, por apenas 4 meses. E nesse tempo a Maledite ficou lá cuidando da casa na cidade. A Flor e as 2 filhas vinham para casa na cidade de 15 em 15 dias, dormiam na casa e numa dessas vindas para ver se estava tudo tranquilo, essa noite em específico foi um terror. A Flor não dormiu, dava apenas umas cochiladas, pois ouvia barulhos na porta da frente que dava para a sala onde dormíamos. Eu e minha irmã não vimos nem ouvimos nada. Já a Flor ouvia algo que parecia como um boi mugindo e bufando na porta pelo lado de fora. No dia seguinte, a Flor pôde constatar coisas, digamos que despachadas na porta de entrada. Dentre essas coisas, havia um pó estranho e uma vela meio preta, meio vermelha, no formato de uma pata de boi. A pequena Evangeline, no caso eu, pequena demais para entender, ao passar pela porta, em vez de pular por cima daquilo, acabou pisando em cima dessas coisas despachadas ali, resultando em pouco tempo em feridas horríveis no pé da criança. Feridas que descascavam a pele e remédio nenhum ajudava aquilo a sarar, dando a impressão que a qualquer momento o meu pé apodreceria até cair de tanta ferida e que não dava jeito com nada. Depois de muito médico, muitos remédios, uma benzedeira desfez o que tinha sido feito ali. Desfez o trabalho, digamos assim. Mais um tempo na chácara e não estava dando certo. Mais um tempo na chácara e não estava dando certo, pois o meu pai Ciro começou ali o seu vício na cachaça, passando seu tempo no boteco ao invés de estar na chácara, ajudando sua esposa com o serviço, ou ajudando minha mãe com o serviço. A gota d'água para o patrão foi quando ele chegou na chácara em um dia de verão, mas estava chovendo muito, e o meu pai estava no boteco, enquanto a Flor e as pequenas, nós, as crianças, Evangeline e Jaqueline, estávamos correndo na tentativa de guardar os animais que haviam escapado. Tudo isso debaixo de chuva. Tipo, a mulher e as crianças tentando fazer o serviço do sítio, das coisas, e o cara, o pai estava no boteco bebendo. Tudo isso debaixo de chuva. E Ciro chegava na porteira, naquele momento Ciro chegou na porteira trocando as pernas por conta da bebedeira. Quando o patrão dispensou o serviço de Flor e de Ciro, eles vieram arrumar a casa na cidade. Ao entrar, se depararam com um caos total. Parecia ter passado um vendaval por lá. Tava tudo revirado. E o pior, havia símbolos estranhos, como tridentes, pentagramas, tudo dentro do guarda-roupas. E junto a isso tudo, um pó amarelo dentro da casa. É aquele homem que entrou lá, ele entrou pra... Bom, talvez mais pra frente a gente saiba o que fosse aquele homem que entrou na casa, ela chegou no quarto das crianças, olhou e não fez nada e saiu, enfim. Flor, sendo uma pessoa muito religiosa, acreditava em Deus e nas forças do bem, e também na existência das coisas malignas. Ela sabia que aquilo tudo que acontecia ali não era nada bom. Porém, aquilo era uma forma da Maledite tentar assustar a Flor, fazendo com que talvez ela desistisse da casa. Para a infelicidade da Maledite,
A Flor limpou a casa e retornou com a sua família, mas as suas tentativas de assustar a minha mãe, de enlouquecê-la ou até de acabar com a vida dela, não pararam por aí. Já no ano 2000, reinstalados de volta na casa, na cidade, para onde levaram um cão lá da chácara, um cão que tínhamos ganhado do patrão. Esse cachorro se tornou o protetor de nós. Esse cachorro se tornou o nosso protetor, né? Evangeline e Jaqueline, das irmãs. O cachorro se tornou um escudo espiritual para todos nós da casa. Até a Maledite se oferecer para arrumar a casinha do cachorro, colocando uma lona com uma madeira muito pesada em cima. E depois disso, um tempo depois disso, o cachorro definhou até morrer. Desmanchando as arrumações da Maledite, ali da casinha do cachorro, acredito, nós achamos, embaixo da lona que ela tinha arrumado ali, colocado para o cachorro, um pires com os pelos do cachorro e de um gato que também havia morrido, cheio de feridas. Depois de um tempo, não sei ao certo quanto tempo, acabamos por ter uma outra cachorrinha, linda, pretinha, que deu cria, e ficamos só com um filhote, o Toquinho. Esses cachorros acabaram por cavar perto do portão, pelo lado de dentro do pátio, se deitando perto de um buraco e começaram a chorar. Flor, por algumas vezes, tapou esse buraco e os cães abriam de novo o mesmo local, até que a Flor decidiu cavar ali para ver o que tinha, já que os cachorros insistiam em cavar, deitar naquele local e ficar chorando. Ao cavar ali, ela encontrou uma panelinha de ferro, estilo um caldeirão, com pelos de cachorro e de gato. Novamente, uma terra muito escura e uns papéis que ela não soube o que estava escrito. Meu pai pegou esse caldeirão, sua bicicleta e foi levar no padrinho do meu irmão, que era um poderoso pai de santo que queria muito bem a nós. Ciro foi acompanhado pelos nossos cães num chororô até a entrada do bairro vizinho. Choro esse que eu nunca tinha visto. Os cães estavam chorando, é isso? Ou Ciro? Ciro foi acompanhado pelos nossos cachorros num choreiro até a entrada do bairro. Bom, enfim. E esse pai de santo, padrinho do meu irmão, desfez esse trabalho também. De lá pra cá, acho que de lá pra cá, da época que a Flor trabalhava no hotel, ela acompanhava uma colega que ia numa benzedeira também. Essa benzedeira falava pra Flor que, apesar dela nunca, de fato, ter falado nada, que aqueles... ela disse assim, que aqueles negros, entre aspas, que aquele pessoal do fundo do teu pátio, ela falou assim, eles querem o teu mal. Mas a minha mãe nunca acreditou nisso. Até que a Maledite, em um dia em que a Flor estava lavando... Minha mãe, né? Eu vou falar minha mãe aqui porque... Até um dia em que a Maledite... Até a Maledite, num dia em que minha mãe estava lavando roupa no tanque, veio para conversar e questionou sobre um embrulho em cima da parede, que ainda não havia forro. Questionou sobre um embrulho que estava, tipo, em cima da parede, do muro, assim, né, que não tinha forro, então as paredes eram como se fossem muros, né, então tinha um embrulho lá em cima, é isso. Flor não via o tal embrulho e Maledite o pegou. E era realmente um embrulho em forma de bala, com pedras britas dentro. Flor, minha mãe, pela primeira vez, procurou uma benzedeira que mandou queimar aquilo em uma encruzilhada. Maledite, vendo que pela magia não teve resultados, acabou por outro caminho tentando acabar
com a minha mãe, que era sua tia, falando inverdades, difamando a minha mãe perante os vizinhos. Chegou a fazer um BO, até abrir um processo contra a própria tia, com acusações absurdas ela fez. Fez minha mãe gastar o que não tinha para se defender. Foram anos de processos judiciais, o que fez com que minha mãe faltasse ao serviço e fizesse muitas visitas à polícia, e a polícia fizesse muitas visitas em nossa porta. Uma das acusações era que minha mãe extraviava suas correspondências, dizendo que as pequenas primas, né, no caso nós, Jaqueline e Evangeline, amando da minha mãe, nós roubávamos as correspondências e rasgávamos as mesmas. Sendo que o que acontecia era o contrário. A Maledite extraviava as contas de luz, fazendo com que nós tivéssemos praticamente a luz de casa cortada por falta de pagamento, porque não chegava as contas de luz. Os policiais que iam até a nossa casa por conta das brigas e discussões mandavam que elas parassem, pois em meio às brigas havia nós ali, as crianças, e também a bebezinha da Maledite. Em meio a tudo isso, minha mãe teve a visão. Enquanto estava deitada ali no sofá, ela teve a visão de seus pais, meus avós, sentados de costas para ela na parede do quarto das crianças. Com uma voz que não era deles, diziam que se não acabasse toda aquela confusão, haveria muito derramamento de sangue. E antes da última audiência, minha mãe teve um sonho também. Ela viu uma mesa oval, onde estavam de um lado da mesa a minha mãe e seu advogado e outras pessoas do outro lado. Não, minha mãe, seu advogado e outras pessoas. Do outro lado estava a Maledite, seu advogado e outras pessoas também. E nas pontas, o juiz e os promotores. E ali na sentença houve a condenação para as duas. Isso tudo no sonho, tá? Maledite saiu com cara de satisfeita, dizendo que pelo menos não seria condenada sozinha. E minha mãe, por sua vez, se agachou chorando. E aí um ser que ela identificou como um anjo, com seus 2 metros de altura e uma túnica branca e com os cabelos cacheados, ele lhe estendeu a mão e dizia: "Não temas, estarei contigo." Assim como no sonho, as duas foram condenadas. Minha mãe condenada a pagar cestas básicas e a Maledite foi até mais grave, mas não sabemos qual foi a sentença. Depois de tudo, minha mãe e sua família viveram bem, apesar dela e Ciro terem se separado. Por outro lado, Maledite teve uma vida de miséria e algumas doenças que a prejudicaram muito, levando inclusive ela a fazer várias cirurgias até na coluna. A irmã da minha mãe, ou seja, a mãe da Maledite, esteve doente, tendo que ficar hospitalizada na Santa Casa. Minha mãe, ao ir ao hospital ver a irmã, foi recebida pela Maledite, a sobrinha, que lhe abraçou e lhe pediu perdão aos prantos. Minha mãe a perdoou, mas a confiança não existe mais. E isso é tudo, assombrados. Desculpa pelo relato grande, mas espero que você possa ler e que os assombrados possam dar suas opiniões a respeito. Obrigada, Aninha. Amamos acompanhar o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, apesar da mãe ajudar, né, era a sobrinha dela, estava ali tendo um bebê, tudo. Ela queria a casa, ela queria assustar a tia para que ela deixasse a casa e ela tomasse conta. É isso? E que aquele homem foi lá com aquela faca na mão e deixou o pozinho? Ele foi lá para fazer alguma coisa e desistiu. Ele era uma entidade. Ele era uma pessoa contratada para entrar e deixar alguma magia lá dentro, porque no caminho que ele andou havia o tal do pozinho amarelo. Qual que era o objetivo daquele homem lá dentro? Foi só para assustar? Né?
Que gente, credo. Mas tudo